Boa tarde, estamos aqui no 15º dia, sejam bem-vindos, vamos esperar que entrem mais algumas pessoas para aproveitarmos este tempo aqui, espero que estejam bem, que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus possa falar ao seu coração através desta mensagem. Estamos aqui num propósito de 57 dias que Deus tem ajudado, tem dado a graça, tem falado aos nossos corações e estamos a ler o livro que se chama Enraizadas, acho que é isso. Sei que a escritora é Viviane Martinelli, que eu nem abro às vezes a capa do livro, até são tantos livros, é isso, Mulheres Enraizadas, mas eu estou a ler para homens e para mulheres, porque toda a gente precisa da mensagem que está dentro, do conteúdo que está dentro deste livro. É um livro voltado para mulheres, a escritora sentiu que devia descrevê-lo para mulheres, mas eu, como sei que várias pessoas me assistem que são homens, são mulheres, então eu generalizo para tudo, tá bom? Porque a mensagem é pontual, é de Deus e Deus fala para todos nós. Então, aqui o tema do 15º dia é o síndrome da disfuncionalidade. Eu vou ler aqui Lucas 13:6, que diz assim: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Agora vou ler aqui um pouquinho do texto, tá bom? Muitas pessoas vivem o que eu costumo chamar o síndrome da disfuncionalidade. O que é uma pessoa ser disfuncional? É uma pessoa que tem uma função, mas não está a fazer, não está a funcionar dentro da sua função. Então diz assim: caminham até determinado ponto e alcançam objetivos importantes, mas de tempos em tempos retornam à estaca zero. Esse desempenho aquém da capacidade do organismo revela certo tipo de desajuste em relação ao propósito para o qual foram criadas ou criados. Então, o que ela está a querer dizer é, por exemplo, quando você começa a fazer algo, você já está quase lá a chegar, mas depois de repente parece que foi puxado para trás, volta à estaca zero, vai ter que começar tudo de novo. Ela diz que revela certo tipo de desajuste em relação ao propósito para o qual foram criadas. Eu não estou a entender bem ainda o que é que ela está a querer dizer, mas vamos continuar. Em Lucas 13 encontramos uma árvore disfuncional plantada no meio de videiras férteis. A figueira não correspondia ao lugar onde fora plantada, nem aos frutos que deveria produzir. Talvez você esteja se sentindo como aquela figueira, solitária e frustrada por não produzir os frutos que deveria e pela sensação de não pertencer ao lugar em que está fincada. Então o que é que ela está a querer dizer com isto? É uma árvore quando está plantada num lugar que não é o seu habitat. Por exemplo, dê-me um exemplo de uma árvore tropical, ananás, por exemplo. Ananás não cresce num ambiente úmido como aqui o sul da Europa, Portugal. Ananás em Lisboa, plantar ananás não cresce, é uma fruta tropical, não cresce, porque não é o habitat dela, não é o ambiente, então ela nem sequer chega a criar raízes porque não vai nascer. Eu da outra vez dei o exemplo de algumas plantas também tropicais que são lindíssimas. Eu dei o exemplo de quando às vezes passo no supermercado ou no Lidl ou no Pingo Doce, é mais no Lidl, às vezes também no Aldi que tem. No Lidl. Tem às vezes, estou a fazer publicidade aos supermercados, não era para o fazer. No supermercado, pronto, passa num lugar e você olha uma planta muito bonita. Já aconteceu umas 2 ou 3 vezes eu achar aquela planta lindíssima, agora não cai mais nessa asneira, achar aquela planta lindíssima, comprar e depois ela chegar a casa secar toda. Ou seja, porquê que ela secou? Porque o habitat dela, o ambiente não é. E entretanto, o que é que aconteceu? Eu tenho um amigo meu que trabalha com jardinagem, que é jardineiro profissional, e eu fui-lhe perguntar: mas porquê? Porque eu escolho plantas bonitas e são lindíssimas e eu rego, faço tudo como está lá nas indicações, e ele disse: não, essas plantas não crescem, elas secam, não crescem aqui neste ambiente local onde nós moramos, não crescem, elas não é o habitat delas, não é planta de interior, primeiramente não é uma planta que funcione tipo estufa dentro de casa, não. E de qualquer das formas, fora de casa, é um ambiente que é muito diferente
do para o qual ela nasceu, ou seja, foi criada por Deus. A plantinha foi criada por Deus para crescer em um ambiente mais quente, onde é diferente do nosso, um ambiente mais seco, sem umidade, então ela não cresce. É isso que ela está a querer dizer. Então, quando não cresce, ela nem sequer chega a criar raízes. Já aconteceu até de eu comprar umas sementes e não crescerem. Porquê? Porque não é o ambiente. Então, é isso que ela está aqui a falar. Não é difícil. Agora, pronto, isto aqui aplica-se às pessoas também. Talvez você, às vezes, está a tentar crescer, a tentar firmar as suas raízes em sítios que não é o seu habitat. Não é o seu habitat. Você olha para aquilo e diz assim, bom, esta temperatura não tem nada a ver comigo, estas pessoas não têm nada a ver comigo, este trabalho, este ministério, esta igreja, este lugar, esta cidade não tem nada a ver comigo. Então eu vou aqui continuar. Não é difícil identificar uma pessoa disfuncional, porque algo nela é evidente, a ausência de frutos. Não encontramos nem sinal de projetos e sonhos realizados ou ações boas e transformadoras. Você deve conhecer alguém assim. Pode estar a ir à igreja 7 dias por semana, mas o que diz e pratica nada tem a ver com a vida transformada por Jesus. Ou alguém que aparenta fervor e espiritualidade aos fins de semana, mas na segunda-feira se encontra sem propósito. Sem outros termos, trata-se de pessoas estéreis na vida, na família, no amor ao próximo e no que realizam. Então, o que é que ela está a falar? Que são pessoas que vivem uma religiosidade. É aquelas pessoas que vão à igreja, há muita gente que vai à igreja, mas o seu dia-a-dia, eu dou muito esse exemplo, a forma como você fala com os seus vizinhos, a marca que você deixa nos ambientes onde vai, na cafetaria, na pastelaria, no supermercado, a forma como você trata a empregada de limpeza, trata aquelas pessoas que são mais simples. Eu, por acaso, tenho um hábito muito grande de chegar, às vezes eu apanho as casas de banho a serem limpas, onde quer que eu vá, eu gosto de dizer boa tarde àquelas pessoas. Há que há pessoas que nem sequer ligam para elas e elas quando ouvem aquele boa tarde, olham assim porque não estão habituadas, mas aquilo cai-lhes bem. Então, se eu posso semear alguma coisa boa que vá fazer a outra pessoa feliz, porque é que eu não vou fazer isso? Por exemplo, as casas de banho, às vezes você vai... Eu vou dizer aqui coisas que são banais, mas são coisas que você pode fazer diariamente que expressa a glória de Deus. Há coisas até que você faz sozinho e sozinha, que ninguém está a ver, mas Deus está a ver. A forma como você cuida as pessoas dentro da sua casa, a forma como você até cuida de si, aquilo que você está a comer. Há pessoas que se acabam com eles próprios, vão para a igreja, mas durante a semana só comem a porcaria, não se cuidam, falam mal de toda a gente. Quanto mais roda de fofocas houver, melhor. Então é disso que eu estou a falar. Então, há aquelas coisas que você, quando está sozinho, ninguém vê, mas Deus vê. Então, eu estava a dar um exemplo da casa de banho. Às vezes as casas de banho estão completamente sujas. Já aconteceu de eu passar do papel, eu sei que ninguém está a ver aquilo, mas é uma coisa que eu vou fazer. Eu passo assim, lavo as mãos, obviamente, mas sei que a outra pessoa, quando for à casa de banho, e a casa de banho está limpa. É uma mínima coisa, um pequeno detalhe que você está a fazer, mas está a semear amor, está a fazer algo bom. São boas ações, são frutos que estão lá. É bom fruto que você está a dar e é isso que Deus valoriza. Talvez, às vezes há coisas que as pessoas vão ver, outras que não vão ver, mas o que importa é que isso também vai fazer bem ao seu coração e à sua consciência. A sua consciência está tranquila de que vale ir para a igreja, ouvir uma palavra maravilhosa, poderosa e depois não praticar nada. Quando melhor é nós... A Bíblia diz que nós temos que ser ouvintes praticantes. Sermos praticantes da palavra, não só ouvintes. Então, não é daquele tipo que ouve por um lado e sai por outro. Temos que praticar aquilo que nós ouvimos, praticar aquilo que nós lemos. Há coisas que são difíceis, há coisas que vão quando ela fala aqui do caráter, viver sem propósito, na segunda se encontra sem propósito. Às vezes as pessoas pensam que o propósito, olha aqui uma revelação que eu vou trazer para si, uma palavra que agora desceu do céu para o meu coração. Às vezes as pessoas pensam que o propósito de vida é só abrir igrejas, é só ter grandes coisas. Às vezes o seu propósito, você se tiver um propósito diário, por exemplo, você lê uma palavra e você tentar obedecer àquela palavra, você já está a viver um propósito. E isso é digno diante de Deus, Deus está a ver isso. Por exemplo, amar o próximo, orar pelos inimigos.
Isso é um propósito. Isso é um propósito que vai moldar o seu caráter, vai mudar o seu caráter e você vai ser uma pessoa diferente. E que você, quando começando a praticar, eu sei que é difícil, eu sei que eu estou a dizer, às vezes são coisas que são difíceis, vai mexer consigo, vai mexer com a sua estrutura, mas você também, aquilo é como um exercício, você vai fazendo, quando você vai fazendo e vê que tem resultados, você começa a ganhar gosto, porque você vai, eu digo-lhe garantidamente, você vê resultados, quando você ora por aquela pessoa que você sabe que odeia, aquela pessoa que vai lá fazer ofrendas, lá onde você abençoa essa pessoa, Senhor, salva essa pessoa, tem misericórdia dessa pessoa, abençoa essa pessoa. Abençoa essa pessoa. Eu agora ia dizer uma coisa acerca de um livro que eu estava a ler hoje, uma coisa que Deus até me chamou a atenção numa coisa, lá está, Deus está-nos sempre a corrigir e a endireitar nos caminhos. Estava a ler um livro de uma pessoa, até vou partilhar convosco. E eu já vi muita gente a fazer isso, que uma pessoa quando ora sabe que os outros fazem trabalho, fazem aquilo, e há pessoas que quando fazem a oração dizem, olha, que os demónios vão 7 vezes com mais força para a pessoa que mandou. E não é para fazer isso, não é para fazer isso. A Bíblia diz para nós orarmos pelos inimigos, mas as pessoas têm tendência com a raiva às vezes dizer, olha, Deus livra, mas não abençoa a pessoa. Não, é assim, não precisa, você pode orar, repreende todo o mal da sua vida, mas não precisa de se preocupar se vão 7 vezes mais para a outra. E sabe porquê que eu tive aqui uma revelação? Porque quando você está a mandar para a outra pessoa o mal que ela mandou para si, o juízo é de Deus. Quando você está a mandar, você está a praticar feitiçaria. O outro é o feiticeiro, a outra é a feiticeira, mas você também está a ser porque está a mandar vir 7 vezes mais para ele, entende? Ele fez o mal está com ele, o mal está com quem o faz. Acredite nisto, mas você deve repreender. A Bíblia diz que o diabo anda ao seu derredor para serem sóbrios e vigilantes. Você deve repreender, porque muitas vezes você está a sofrer ataques espirituais, não sabe do que é, você tem que repreender esse mal. Mas não pedir que Deus venha com 7 vezes mais para cima daquela pessoa, entende? Porque aí você já está a colocar o seu juízo. Então, vou continuar. Aqui, vou continuar porque nem sei porque é que fugi para este tema, mas pronto, é para você também saber, para você saber e vai aprendendo, lá está, o que é uma boa prática? Você entende que alguma coisa deve ser feita e você vai tentar se esforçar para fazer, não ficar com raiva, não, quer dizer, você às vezes até pode ter raiva, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a sua ira à noite, peça perdão a Deus pelo sentimento que você tem, porque ninguém é de ferro, obviamente. Então, aqui continuando, no meio cristão, a expressão produzir frutos é utilizada para se referir a uma pessoa que em contacto com outras transparece ter sido tocada por Cristo. Em contrapartida, não frutificar ou produzir frutos ruins equivale a ser disfuncional, uma pessoa imagine, a pessoa foi tocada por Cristo. Quem é tocada pelo poderoso, por aquele que morreu e ressuscitou, pelo Filho de Deus? Não tem. Se você já recebeu um toque de Jesus, não tem como uma pessoa, só que há muita gente que nunca recebeu esse toque, há muita gente que não nasceu de novo, há muita gente que vive uma religiosidade. Então, e aqui diz que essa pessoa, por exemplo, eu estava a falar dos frutos, o que eu estava a falar era de dar bom fruto. Quem não dá esses bons frutos é uma pessoa disfuncional, quem não frutifica e não dá bons frutos. Vou continuar. Diante disso surge a dúvida. Mas então, o que pode tornar a nossa vida disfuncional? Em primeiro lugar, existe uma disfunção de querer agradar os demais. Forte. Tentar suprir as expectativas alheias. É uma atitude autodestrutiva. Olha aqui que poderoso. Quantas pessoas que estão em sofrimento, quantas pessoas que estão estéreis, estão paralisadas, porque em vez de agradarem a Deus, em vez de amarem a Deus todo o coração, vivem para agradar, para suprir as expectativas dos outros. Ou seja, quantas vezes, às vezes, as pessoas, eu conheço muita gente, bons religiosos, que têm um coração excelente, mas que Deus até já disse que aquela pessoa não está a agradar, porque aquela pessoa, para ser permissiva, para ter mais pessoas, isto, olha, receba aqui isto, entendam o que eu lhes estou a dizer, às vezes para terem mais abundância de gente perto, por uma carência pessoal, por uma necessidade de aprovação, a pessoa é permissiva a coisas que desagradam a Deus. Então, ao desagradar a Deus, ao entristecer o Espírito Santo de Deus, essa pessoa deixa de dar bom fruto. Porque assim, a Bíblia diz que antes importa agradar a Deus do que aos homens.
Você deve amar as pessoas sim, e Deus vai enviar pessoas que têm a mesma mentalidade que você, que estão, e é isso que eu profetizo na sua vida, que estão a caminhar para o mesmo caminho que você está, entende? Então, a expressão produzir frutos é usada para se referir a uma pessoa que em contacto com... já tinha aqui. Diante disso surge a dúvida, então o que pode tornar... Já tinha lido isto. Pois é possível que todos fiquem satisfeitos connosco. Se você conseguir agradar a uma pessoa, provavelmente outras ficarão tristes com você. O que é que acontece? Nós não podemos agradar a todos. Então meta isso na sua cabeça. Eu já meti isso na minha cabeça. Eu não vou conseguir agradar a todos. Então, e às vezes as pessoas vão ficar tristes porque você não fez aquilo que a pessoa queria, mas desde o momento que você faça aquilo que Deus quer, eu li dois livros de um avivalista e eu lembro perfeitamente, ele fez algo diferente na Terra e eu fiquei impactada porque ele chegava, eu não vou dar isto como exemplo, só que nos dois livros dele ele fala isso, dá um exemplo que foi para um lugar e que chegou com 1 hora de atraso porque Deus lhe disse para ele ficar em oração. Então ele priorizou a Deus e ele obedeceu a Deus e obedecendo àquilo que Deus o estava a mandar fazer naquele momento, o que é que acontece? Ele foi honrado por Deus, só que quem estava ao redor dele não entendeu e muitas vezes as pessoas não vão entender aquilo que Deus tem consigo. Deus tem coisas especiais consigo e olha, aprenda comigo, antes importa, aprenda comigo porque isto está escrito na Bíblia, antes importa agradar a Deus do que aos homens. Então digo, aprenda comigo porque eu já fui muito assim, eu tentava agradar toda a gente e depois Deus exortava-me a mim, quem sofria era eu. Porquê? Porque a pessoa até tem Deus e tudo mais, mas Deus não já... Era aquela coisa do Saul também, que o profeta Samuel continuava a chorar pela vida de Saul, mas Deus já não estava com Saul. Então, o que é que Deus já tinha dado outra direção para Samuel. Samuel, faz isto, vai ordenar outro como rei. Eu já não estou com Saul. Já vai ungir Davi. Então, é isso, é obedecer a Deus, porque às vezes você paralisa, imagine, Deus podia paralisar um projeto dele próprio, de Davi ser rei, e Samuel também travava a vida dele se ele não obedecesse, se ele continuasse a chorar por Saul. Isto é apenas um exemplo. Isto é um exemplo. Talvez você não tenha ouvido. Eu vou só beber aqui um pouquinho de água. Talvez você não conheça a história de Saul, mas Saul foi o primeiro rei de Israel. E ele teve a oportunidade dele. Só que ele desobedeceu a Deus. E que Deus tenha misericórdia de nós e que nos ajude a ser fiéis a Deus. Deus pediu para ele fazer algo e ele não fez como Deus fazia, e depois queria levantar uma estátua. Ele fez algumas coisas que pronto, ele tinha problemas emocionais, problemas de ego, problemas de autoestima, e ele naquele reinado ele era como um narcisista. Ele queria os aplausos todos para ele e queria que ele tinha inveja, começou a ficar até com inveja de Davi. Então, o Espírito de Deus tirou-se de Saul e Saul ficou a ter possessões demoníacas. Pronto, para você entender. E Samuel, na emoção dele, ele queria agradar e chorava e tudo mais. Mas pronto, entretanto ele ouviu a voz de Deus e lá obedeceu. Porque Samuel era um profeta bom e obedecia, só que ele olhava para as pessoas, ele não olhava para o coração das pessoas. Enfim, ninguém é perfeito, não é? O importante é obedecer a Deus e irmos a cada dia tentando dar bom fruto, esforçarmos para dar bom fruto, ou que ele saia naturalmente, andando no Espírito. Em contacto, transparece ter-se... onde é que eu ia? Nesse sentido, devemos aprender cedo que uma vida saudável e funcional não pode ser orientada pelas expectativas dos outros. Então, não é porque o outro acha que você não vai dar certo, não é porque o outro disse que você não vai dar certo, não é porque o outro disse que isso não é para si, não é porque o outro disse que você está doido, não é porque o outro diz que você não pode fazer assim, se Deus o mandou fazer assim, se Deus disse que você é, Deus é, e o que importa é o que Deus diz. No entanto, aqui há um limite para ser premissa, afinal não podemos fugir das expectativas de Deus a nosso respeito. Sim, ele tem expectativas com relação a nós. A parábola de Lucas nos revela que o dono da figueira estava
esperava encontrar frutos em sua árvore. E por que tinha essa expectativa? Porque havia plantado a figueira em um solo bom. Caso contrário, não teria mandado cortá-la. Mesmo assim, a figueira continuava improdutiva, retirando os nutrientes da terra sem produzir nada. Agora aqui você já está a ver um exemplo de uma árvore que foi plantada num lugar que era o propício para ela tinha tudo para dar certo, e porquê é que ela não estava a dar fruto? Porquê é que ela não estava a dar figos? Ora, se não produzia, então a lógica deveria ser dar lugar a outra árvore. Então, quando algo está num lugar e não está a dar frutos, é colocado lá outro algo. Ou seja, não vai ficar ali uma coisa que não está a fazer nada. Então, isto às vezes as pessoas até usam uma frase quando uma pessoa não produz, quando uma pessoa não está a fazer. Isto acontece em todo lugar. Em ministérios às vezes é mais difícil, porque as pessoas às vezes também, bem, eu não vou entrar muito por aí. Às vezes é aquela consideração, assim, pessoas que ainda estão num estado também, porque coitadinho e coitadinha, deixa estar, que Deus tenha misericórdia e que Jesus abençoe a sua igreja, não é? Ele é que cura, ele é que levanta e que tira, portanto isso está na mão dele. Mas às vezes nos empregos, o que é que acontece? A pessoa está num emprego bom, tem todas as qualidades para produzir ali, mas o que é que acontece? Ela não está a fazer nada, eles trocam, isso é lógico. Em segundo lugar, a disfunção, vou ler, em segundo lugar, a disfunção pode ser uma consequência natural na vida de quem desconhece a sua própria identidade. Isto aqui é muito importante, eu falo muito disto. Você sabe quem é, você sabe o que nasceu para ser e fazer. Porque há pessoas às vezes que querem fazer algo, eu sempre digo, também falo muito acerca disto, que eu própria já olhei para coisas que eu pensei, isto aqui é bonito, inconscientemente, há uns tempos, isto aqui é bonito, só quando eu comecei a ver, não, mas parece que não encaixa, não dá, porque não é para mim, não combina, não dá, não foi para isso que eu nasci, porque eu já sei para que é que eu nasci, eu já sei a minha identidade, e sei que se eu for começar a fazer algo que não é aquilo, não tem a minha imagem, não tem a minha essência, não vai dar certo. Continuando, estávamos certa vez em um lugar público quando a Vitória, minha filha, que isto é a escritora, não é? Exclamou, como pode no mundo inteiro não ter uma pessoa igual à outra? Olhem, são todas diferentes, sim, é verdade, até mesmo os gêmeos idênticos possuem diferenças. Se Deus se preocupou tanto com detalhes que caracterizam a nossa aparência física, olha, e isto realmente é profundo, é importante. Você já reparou que todas as pessoas são diferentes umas das outras? É preciso ser perfeitíssimo como Deus é para criar todas as pessoas diferentes umas das outras, para criar tantas línguas. Não dá para entender a sabedoria de Deus. Então, detalhes, se Deus se preocupou com detalhes que caracterizam a nossa aparência física, não se interessaria por aquilo que nos distingue interiormente, ou seja, dentro do seu coração. Por isso, uma das maiores armas do inimigo é ofuscar, então preste atenção nisto, as maiores armas do inimigo é ofuscar a nossa identidade e evitar que tenhamos conhecimento de que somos amados por Deus e chamados para um propósito personalizado. E isto é o que o diabo mete na cabeça das pessoas, é que as pessoas não têm um propósito, é que as pessoas Deus não ama as pessoas, que é para as pessoas ficarem com raiva de Deus, para as pessoas ficarem confusas. Então ele tenta esconder a sua identidade. Por isso é que você deve mergulhar em perguntar a Deus qual é a sua identidade, porque é que eu nasci, quem eu sou, Pai, mostre-me. Essa estratégia tem gerado não apenas disfunção, mas também tristeza, angústia e medo. Há muitas mulheres e homens que não sabem para onde correr nem o que fazer da vida. No entanto, é essencial que você descubra quem é em Cristo. É essencial que você descubra quem é em Cristo, qual é a sua identidade, qual é a sua função no corpo. Porque Jesus é o cabeça e você tem uma função. A fim de cumprir o seu propósito durante o tempo de vida que Ele lhe concede. Assim jamais ocupará a terra em vão. Que o Senhor Jesus livre você de ocupar a terra em vão. Que você encontre o seu propósito, você encontre a sua identidade. Eu o abençoo em nome de Jesus. Em terceiro lugar, nutrimos uma vida disfuncional quando tentamos clonar alguém que admiramos ou invejamos. Olha a sinceridade dela, que admiramos ou invejamos. Às vezes as pessoas invejam outra pessoa, outras vezes admiram
e vão fazer aquilo que o outro está a fazer. Tempos atrás, uma irmã da igreja, vou continuar a ler, me disse que havia tido uma revelação espiritual que a sua missão a partir dali seria entrar para o Ministério de Louvor e Adoração. E ela perguntou, a cantora, a escritora, você canta? Perguntei. Nunca cantei, foi a resposta. Você poderia cantar para mim agora, por favor? Pedi a ela. Assim que terminou, com muito amor, comentei, querida, provavelmente não foi Deus quem lhe disse isso. Em seguida ministrei sobre ela algumas palavras acerca de identidade. Por certo, ela admirava, ou seja, era uma menina que admirava o grupo de louvor, gostava das canções, e muitas vezes você admira aquilo que o outro está a fazer, gosta também daquilo, deixa-me aqui só, e ela gosta daquilo que o outro está a fazer, vê que o outro está a prosperar numa profissão, num ministério, a fazer alguma coisa que você até vê, bem, esta pessoa está a prosperar aqui, então eu vou fazer igual. E muitas vezes não é aquilo que é para si, o que Deus tem para si. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então Ele tem coisas reservadas para si muito grandes. Mas aquele não era o seu propósito. Agora aqui continuando. Agir com a motivação de replicar ou copiar alguém é típico da disfunção de quem vive à sombra de outra pessoa. Por isso aprenda a ser você mesmo. Eu tenho o meu livro que é o Desperte Seja Você, que eu falo muito acerca disso. Em quarto lugar, nós nos tornamos disfuncionais quando não agimos alinhadas com o nosso chamado. Quando isso acontece, desperdiçamos tempo e energia fazendo o que Deus não nos ordenou. Eu vou repetir. O quarto lugar é que faz a pessoa ficar estéril ou disfuncional, como se for a figueira num lugar sem fruto. Não agimos alinhadas com o nosso chamado. Quando isso acontece, desperdiçamos tempo e energia fazendo o que Deus não nos ordenou. Isso já aconteceu comigo. Eu amava o trabalho social que desenvolvia a ala feminina da prisão da cidade. Ali aprendi a ter respeito e admiração pelos assistentes sociais. Quando certo dia decidi ser assistente social, por que não? Afinal eu teria mais acesso ao local e às famílias das detentas. Além de atuar oficialmente na área, engraçada, estou a ler isto e por acaso hoje tive uma experiência assim semelhante também, que Deus me exortou e disse, não é isso que eu não quero que tu faças isso. Além de atuar oficialmente na área religiosa, então fui para a faculdade, tenho de confessar, nunca o tempo passou tão devagar, estudei temas que considerei tão enfadonhos como naquele curso. Isto é a experiência da escritora. Até que finalmente fui sincera comigo. Senhor, o que é que eu estou a fazer aqui? Isso não tem nada a ver comigo. O facto de discernir-me fez sentir-me incompetente. O facto de desistir me fez sentir incompetente por algum tempo. Mas depois entendi que eu não havia sido chamada por Deus para atuar naquela profissão. Ou seja, não era aquilo que Deus tinha para a vida dela. E ela esteve ali a perder o tempo dela. Parece que o tempo não andava. Era enfadonho. Era chato, era irritável, e eu sei bem o que é isso, eu sei bem o que é isso, porque quando você está a fazer alguma coisa que não é aquilo que Deus tem para si, está ali por estar, olha, você já vezes está a ocupar até o lugar de outro, e está a perder o seu tempo, por isso é que você tem que entender bem a direção de Deus para a sua vida. Até que finalmente fui sincera, Senhor, o que estou aqui a fazer, não havia sido chamada por Deus para atuar naquela profissão. Não se desgaste, nem perca tempo fazendo algo que é o paralelo ao seu propósito e que o Senhor não tenha em mente quando não tinha em mente quando planejou para você. Neste dia, compreenda que agora já estamos a acabar, já acabou. Neste dia compreenda que para superar a disfunção você tem de evitar tentar agradar a todos. É uma tentação, tentar agradar a todos. Então não caia nessa tentação de tentar agradar a todos, porque as pessoas vão olhar para si, esta pessoa agora tem uma profissão assim, esta pessoa assim. Não, você tem que agradar a Deus e Deus vai suprir, Deus vai dar infinitamente mais do que você pensa ou espera. Precisa conhecer profundamente a sua identidade no Senhor sem tentar reproduzir outra pessoa e finalmente deve de alinhar a sua vida ao chamado de Deus. Alinhe a sua vida ao chamado de Deus. Alinhe a sua vida ao chamado de Deus. Amém? E aqui terminamos este dia 15. Que Deus abençoe muito a sua vida. Espero que Deus tenha falado ao seu coração, que Deus continue
a dar-lhe graça, a dar-lhe sabedoria e que você continue a crescer na graça, no conhecimento de Deus. E amanhã, se Deus quiser, estamos aqui juntos. Eu vou passar isto para o YouTube. Se você não me segue no YouTube, siga o meu canal no YouTube, curta lá o vídeo, porque vai para lá e creio que só a partir da meia-noite, tá bom? Que Deus vos abençoe, fiquem em paz.